Você já se sentiu tão feliz a ponto de estar nas nuvens? Na verdade, não dá para subir lá assim tão fácil, mas se sentir assim é muito legal. Vou mostrar a vocês fenômenos super raros relacionados às nuvens. Ei, que horas são? Estou vendo o Hector, então devem ser 3 da tarde. Quem é Hector? Hector não é uma pessoa, é um aglomerado de nuvens de tempestade. Forma-se quase todas as tardes de setembro a março nas ilhas Tiwa, no norte da Austrália. Como o Hector tem esse timing consistente, pilotos de linhas aéreas e capitães de barcos o usam como guia de navegação há décadas. É uma tempestade única não apenas porque é muito pontual, mas também porque é uma das grandes tempestades mais consistentes do mundo. O Hector the Convector, sim, às vezes usam esse nome ainda mais legal, atinge alturas de aproximadamente 20 km. O que vemos são nuvens brancas ondulantes de velocidade vertical. No topo das nuvens, temos uma bigorna ou nuvem em forma de cogumelo, como uma cereja em cima de um bolo. Aliás, essa bigorna pode chegar a milhares de metros de altura. Então, como essa nuvem de tempestade é formada e por que ela aparece apenas nesse local específico? Bem, existem algumas condições meteorológicas precisas para isso. As ilhas Tiwa desempenham um papel importante no fornecimento desses elementos. Tanto a ilha Bathurst, a oeste, quanto a ilha Melville, a leste, têm o tamanho, a forma e a localização perfeitos para o desenvolvimento do Hector. A segunda razão é a brisa do mar que carrega a umidade. Eles se formam sobre as ilhas, movem-se de todos os lados e finalmente se encontram no meio. Esses ventos convergentes precisam ir para algum lugar. Eles se chocam e depois sobem. Agora, aqui está a parte divertida. À medida que a coluna de ar crescente fica mais fria com a altura, o vapor de água se condensa em gotículas líquidas e forma nuvens. As brisas marítimas que mencionei aqui também são o ar marinho tropical. A atmosfera tropical é outro elemento vital na formação de Hector. Esse cara tem um dever importante relacionado à chuva de monção tropical. O Hector é responsável pela maior parte disso. O aeroporto de Pirlanguimpe, nas ilhas Tiwa, tem uma precipitação média anual de cerca de 2.000 milímetros. Para colocar em perspectiva, isso é o dobro do que Londres ou São Francisco recebem anualmente. Em seguida, temos as nuvens estratosféricas polares, também conhecidas como nuvens nacaradas ou nuvens madrepérola. Eu gostei mais do terceiro nome. Elas são vistas principalmente na região da Antártica e do Ártico, mas também podem ser vistas em lugares como Escócia, Escandinávia e Alasca. Esse tipo de nuvem parece uma pintura impressionista no céu. Elas aparecem como tons pastéis no pôr do sol. Nuvens nacaradas podem ser mais bem vistas durante o crepúsculo, quando o sol está entre 1 a 6 graus abaixo do horizonte. Elas se formam principalmente durante o inverno, com um entorno de 15.000 a 25.000 metros de altura. Nuvens de madrepérola podem ser prejudiciais à atmosfera. Sua existência pode levar a uma reação química que destrói a camada de ozônio. A outra maravilha incrível da natureza é a Morning Glory Cloud. Parece um rolo de arroz gigante voando no céu. Esse fenômeno raro pode ser visto regularmente apenas em um lugar do mundo, a parte sul do Golfo de Carpentaria, na Austrália. Embora a Morning Glory possa ser observada em outras partes do mundo, você tem maiores chances de vê-la por volta de setembro e outubro. Esse banco de nuvens diz olá bem de perto para os australianos, muitas vezes apenas cerca de 100 a 200 metros acima do solo. Pode ter 1.000 km de comprimento e pode viajar a velocidades de até 60 km por hora. Se eu tivesse lá, gravaria um time-lapse dessa nuvem. O legal é ver uma dessas nuvens fofinhas. O que é ainda melhor é ver até 10 nuvens rolando consecutivas. Isso aconteceu antes e pode acontecer no futuro também. A nuvem Arcus, outro nome para ela, é conhecida desde os tempos antigos. Não apenas as pessoas da atualidade notaram essa formação incomum de nuvens. O povo aborígene Garra local deu a ela um nome especial. Os pilotos da Royal Australian Air Force também relataram ter visto a nuvem Arcus em 1942. Então, várias equipes de cientistas estudaram esse fenômeno. Ok, mas como isso é formado? Com as condições atmosféricas adequadas, quando a umidade na área é alta. Se adicionarmos fortes brisas marítimas à equação, podemos obter as Morning Glory Clouds. Ora, o que temos aqui? Nuvem pirocúmulo. Elas podem se formar como resultado da convecção iniciada pelo calor de incêndios florestais ou de atividade vulcânica. São geradas pelo intenso aquecimento do ar próximo à superfície, que causa a convecção e eleva a massa de ar a um ponto estável.
A umidade presente na atmosfera e evaporada da vegetação ou de gases vulcânicos pode se condensar em partículas de cinzas, levando à formação dessa nuvem. Por ser gerada por chamas, também é chamada de flamagênitos. O próximo fenômeno são os aguaceiros. Você pode pensar neles como balões gigantes cheios de água. Quando o balão estoura, a água espirra. Da mesma forma, aqui os aguaceiros provocam precipitação rápida. Eles dependem de tempestades. Uma tempestade pode vir com fortes correntes de ar. Isso impede que as gotas de chuva condensadas caiam no chão. Como resultado, uma grande quantidade de água pode se acumular nos níveis superiores. Quando os níveis ascendentes ficam mais fracos, caem cachoeiras acumuladas de uma só vez. Eu não gostaria de estar por perto. Seria como tomar o banho mais curto do mundo. Por sorte, os aguaceiros são mais comumente vistos em áreas montanhosas. Deixe-me dar um exemplo de quão intenso pode ser. Uma chuva de 263 milímetros em 3 minutos foi registrada em Portobello, Panamá, em 1911. É muita água caindo num lugar de uma só vez. Agora temos uma nuvem Riding Cloud. Ela pode ocorrer em diferentes partes do mundo. Aqui vemos uma foto tirada em Bursa, Turquia. Essa nuvem alaranjada, semelhante a um pires, surpreendeu e meio que assustou as pessoas. Podemos relaxar, era apenas uma nuvem lenticular. Pense nisso como uma panqueca. Aqui as nuvens são colocadas em camadas estratificadas linearmente. Em geral, essas camadas permanecem separadas, mas se um obstáculo, nesse caso o Monte Uludag, abrange várias camadas, o ar que vem de baixo é forçado a subir. Por quê? Porque o ar mais próximo do solo retém mais umidade. A camada de umidade perto da superfície sobe com o ar. As temperaturas ficam mais baixas com a altura, e essa parcela de ar é resfriada até seu ponto de orvalho à medida que sobe. Voilá! O ar fica saturado e forma uma nuvem. Essa nuvem não dura muito tempo. Uma vez que o ar acumulado tenha passado sobre a montanha ou o obstáculo, ele desce ao seu nível normal, se aquece novamente e desaparece. Tenha em mente que o vento é um elemento importante aqui. No nosso caso, essa nuvem se formou perto do Monte Uludag, porque ventos fortes vinham do sul devido à baixa pressão sobre o norte da Itália. Arco-íris são hipnotizantes por si só. E se eu te disser que a natureza nos presenteou também com uma nuvem cachecol arco-íris? A Organização Meteorológica Mundial diz que esses tipos de nuvens são chamados de nuvens píleus, mas esse é um nome chato, então não vou usá-lo. As nuvens cachecol arco-íris são acessórias. Isso significa que elas dependem de um sistema de nuvem maior para se desenvolver. Em primeiro lugar, uma nuvem acessória aumenta horizontalmente, e em seguida ocorre uma forma como uma tampa acima do topo. Essa parte está anexada à parte superior de outra nuvem. Essas nuvens não duram muito, assim como o tempo de aparecimento de um arco-íris normal. A nuvem principal abaixo eventualmente sobe e absorve a nuvem do arco-íris acima. Adeus, seus lindos! Existem muitas outras formações de nuvens que podemos citar, como Fall Streak Hole ou Hole Punch Clouds. Você já viu que o horizonte está cheio de nuvens brancas, mas há um buraco para lembrá-lo do azul do céu? É como se alguém colocasse a mão ali e espalhasse as nuvens. Acabou o nosso tempo por hoje. Quais outras maravilhas naturais te fascinam?